um documento do Plano Diretor de 1935, que também não é reconhecido, né? Esse foi o primeiro plano diretor da cidade. E por trás, lógico que há interesses, tanto naquela época como hoje, né? Essa história perdura porque há várias pessoas que se favoreceram. Inicialmente, os Coimbra Bueno, porque modificaram os planos. Logo que a cidade estava, as avenidas principais estavam abertas, né? O Jerônimo Coimbra, sobrinho do Ludovico, engenheiro recém-formado, ele questiona a capacidade do Atílio Corrêa Lima em realizar, idealizar os planos, sem ter uma comissão, né? Ele questiona isso, ele faz um documento dirigindo ao interventor, mas isso fica muito claro, os interesses, né? E o Atílio, da forma como ele era, ele se afastou, ele entregou todos os documentos, as plantas, os projetos, e faz uma carta, né, ao interventor, quando ele apresenta o plano diretor, dizendo que, então, aquele contrato que foi estabelecido, ele realizou todo aquele contrato e que, então, ele pede, inclusive, desculpas pela demora, né, porque as distâncias eram longas, né, e, a partir de então, os Coimbra Bueno, além de vender os lotes na capital, no Rio de Janeiro, eles eram funcionários do governo e passaram, então, a ser os construtores de Goiânia. Então, toda essa, vamos dizer assim, ao olhar de hoje, isso seria algo muito, como eu diria, com muitos interesses que eram contraditórios, né? Porque quem compra material não pode especificar. Quer dizer, quem vende o lote está construindo, está traçando, né? Então, foi muito interessante perceber que esse grande projeto de Goiânia, esse documento, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse documento, ele não é referência em nenhum trabalho, né? De grandes dimensões, toda desenhada a nanquim, normografada, do plano completo de Goiânia. Esse documento, ele é assustador, porque ele comprova aquilo que a história oficial, o tempo todo, inclusive, vou dizer, atualmente, né, inclusive institutos como o IFAM, né, afirmam que a atuação do Atílio foi num estudo preliminar ou num plano primitivo. Um dos documentos da época, que foi um livro feito pelo irmão do Ludovico, que era um jornalista, Álvares, ele escreve, desenvolve, né, todos os acontecimentos, os projetos na nova capital, mais ou menos umas 250 páginas, há uma linha, uma única linha, essa linha se referindo à atuação do Atílio Corrêa Lima num estudo primitivo da cidade, né? É realmente assustador a injustiça que a história, né, que nós goianos, nós temos uma grande dívida, sim, né, em refazer, em reescrever essa história, porque a dedicação, a produção encontrada, e há de se fazer um parêntese, porque o que foi encontrado no acervo, grande parte são os estudos, não são os projetos definitivos, porque esses foram entregues aos Coimbra Bueno, né, que entram para realizar uma obra, uma pequena obra dos Correios,
e acabam por tirar o Atílio Corrêa Lima, não só das obras, como a atuação da implantação da ação da cidade. E é tão injusto tudo que ocorre depois, porque, além do mais, da total modificação do plano original, eles se intitulam, né, autores daquele projeto, né? E isso dá o Atílio vem a saber, porque isso sai numa revista internacional, e há um processo contra, né, os Coimbra Bueno. Que eu sei que todas as vezes que os irmãos Bueno falavam sobre o plano de Goiânia, eles nunca mencionaram o nome do Atílio, eles omitiam o nome do Atílio. E isso dava uma impressão de que o Atílio nem existia, no caso, né? E quando, por ocasião da saída do Atílio, da chefia do plano, o trabalho da implantação lá na cidade, o Atílio chegou a botar um processo, iniciou um processo contra os irmãos Bueno pela falta de ética de não citá-lo e, às vezes, até desmerecer do plano. Isso é verdade que eles chegaram até a modificar o plano. E há, além de tudo, nessas modificações do plano, há alterações em áreas verdes, nas áreas verdes que no plano elas eram para ser preservadas e que foram alteradas para aumentar a quantidade de lotes no setor oeste, áreas que foram doadas à igreja em troca de favores. Então, tem-se que colocar claramente que essa cidade que nós vivemos hoje é uma cidade com várias superposições de camadas, de fragmentação de um plano inicial, né? E que os responsáveis por isso foram os Coimbra Bueno, que, vendo que teriam, vamos dizer assim, uma atuação plana, total, né, dentro da nova capital, eles alteraram consideravelmente o projeto original do Atílio. Desde o traçado da praça, a praça inicial era uma praça fechada, uma praça seca, e não uma praça aberta, com espelhos d'água, nas dimensões das avenidas principais. E o que é bastante conhecido, que é o setor sul, que o Armando de Godoy ele deu uma assessoria técnica, ele não traçou o projeto do setor sul, né? Ele mandou imagens, fotos do que estava acontecendo em bairros Jardins, né? E com isso os técnicos daqui traçaram o setor sul. Só que eles não se deram o trabalho de pegar, foi exatamente isso, já tinham traçado as avenidas do Triângulo, que eu chamo, né, da Praça Ciclo, já estavam abertas, eles simplesmente implantaram, colaram, né, sobre o plano do setor sul do Atílio, o bairro Jardim. Então, uma rua ela cruza a outra, mas sem uma preocupação de fazer uma ligação entre setores, né? Então, a gente percebe que no centro da cidade há uma certa coerência. Aí ela se perde no setor sul, no oeste também, e que foram os outros bairros implantados pelos Coimbra Bueno. Então, a implantação do setor sul, ela se deu por uma questão de marketing, né? E de oposição àquele outro desenho do Atílio.